Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o vídeo é sobre o resumo do segundo trimestre. Confesso que vai ficar um pouquinho difícil para poder lembrar de tudo, mas vou contando para vocês à medida que eu for lembrando das coisas que foram acontecendo. O segundo trimestre ele se inicia ali com 13 semanas e finaliza com 27 semanas. Eu esperei completar ali 28 semanas para vir trazer o vídeo para vocês, porque eu queria vivenciar toda essa fase para trazer o vídeo assim, o mais realista possível, o mais verdadeiro possível. No início ali do segundo trimestre, eu comecei tendo alteração na pressão, a pressão estava subindo um pouquinho, mas eu fiz esse acompanhamento certinho, a doutora pediu para eu estar aferindo a pressão em casa, por isso que é bom você ter um aparelho de pressão. Eu tenho aquele de braço digital, que eu uso todos os dias para estar aferindo minha pressão até hoje. Ela pediu para eu estar aferindo a pressão ali 3 vezes ao dia durante uma semana e retornar à consulta. E quando eu retornei, eu não tinha alterado tanto, não tinha ido a 14, mas estava ali direto em 13/7 por aí. Ela ficou preocupada, mas ainda não estava num quadro de hipertensão, mas ela pediu para eu estar aferindo a pressão em vez de 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, e está anotando para apresentar o médico ginecologista obstetra da região aqui nas próximas consultas. Quando eu retornei já com ela, já era novembro, e aí eu apresentei toda essa anotação que eu fiz em casa para ela, estava tudo certo, a pressão já tinha estabilizado, eu mudei a alimentação, comi mais pepino, tomei mais água. Todos os dias eu fazia tapioca com frango, requeijão e colocava pepino, comia bastante melancia. Eu não sabia, mas eu descobri em todo esse processo aí que melancia ajuda a estabilizar a pressão alta. Um processo assim, para mim meio preocupante, né? Quando eu aferi a pressão estava um pouco alterada, mas graças a Deus deu tudo certo, já passou esse período. Demorou ali 2 semanas ali alimentando corretamente, evitando industrializados, alimentando saudável, para a pressão voltar ao normal. Quando eu voltei com a consulta com a médica, ela já passou os exames do segundo trimestre ali no início de novembro, para mim estar fazendo, e também já passou o pedido da morfológica que faz com 22 semanas. Eu iria descobrir o sexo da neném somente nessa ultrassom morfológica, mas eu já contei em um outro vídeo aqui do canal que aconteceu um pequeno sustinho assim, achei que estava tendo sangramento, mas a verdade é que fui depilar e me machuquei, só que eu não senti, então eu não sabia de onde que estava vindo sangue, aí eu tive que fazer uma ultrassom só por desencargo de consciência, para ver se a bebê estava bem, para ver se estava tudo certo ali. E como eu já estava de 18 semanas, deu para estar vendo o sexo, acompanhando tudinho, né, que o médico ele faz o exame por completo, ele avaliou a bexiga, avaliou os órgãos da neném, tudo certinho ali, e graças a Deus estava tudo certo. Fiz também, gente, os exames de segundo trimestre, exame de sangue, já com aquela curva glicêmica. Pra mim aqui, eu fiz através do SUS, eles deram um suquinho de limão, assim, num copinho, bem pouquinho, não foi aquele líquido de garrafinha que a galera fala, né? Eu cheguei, tirei o sangue, depois tomei o suquinho, depois de 30 minutinhos, tiraram o sangue de novo. Não foi tão desconfortável assim. E o suquinho era bem gostosinho. A morfológica, eu fiz ali no início de dezembro, dia 1º. E aí o médico teve um pouquinho de trabalho, porque a neném já estava encaixada. A neném já estava encaixada embaixo aqui, com o corpinho mais aqui assim. E ela escondeu o rosto, gente. Ficou escondendo o rosto, foi maior dificuldade. Aí eu virava para um lado, ele pediu para eu me virar na maca, virei para um lado, virei para o outro, e nada da criança mostrar o rosto. Com muita dificuldade, ele conseguiu ver o rostinho e ter todas as imagens para o meu médico ginecologista estar avaliando.
Eu passei pelo médico ginecologista para avaliar a questão da pressão alta, só que a pressão já estava estabilizada, estava fazendo todas as anotações durante o dia e a noite. Ele já agendou a consulta para eu estar apresentando ele a morfológica e os resultados dos exames de segundo trimestre. Ali no meio de dezembro, eu apresentei a morfológica, estava tudo certinho com a neném, graças a Deus, e também apresentei os exames de sangue. Questão de glicose, colesterol, todos esses outros exames de sangue que os exames que eles já pedem para a gestante fazer, não deu alteração nenhuma. Porém, vitamina D, vitamina B12, estava tudo ok. Porém, a ferritina para uma gestante estava dentro da referência do laboratório, mas o meu ginecologista falou que seria importante estar um pouco mais alta do que a minha estava, e aí ele passou 10 ampolas de ferroporum para eu estar tomando na veia. E foram 5 aplicações, cada aplicação tinha 2 ampolas de ferroporum. Eu já tomei ali nesse final de dezembro, graças a Deus. Depois de ter feito já todas essas aplicações na veia que o doutor pediu, eu voltei lá para ele estar me avaliando, medindo a barriga, a gente escutou o coraçãozinho do bebê, e também para ele estar passando os pedidos dos exames, que já são do terceiro trimestre. Já voltei com o pedido de Doppler e também os exames de sangue do terceiro trimestre. Mas esse é papo para um outro vídeo, e vamos voltar para o segundo trimestre de gestação, como foi essa questão para mim, a questão do ânimo, desânimo, preguiça, a questão das mudanças no corpo, como foi todo esse processo. Gente, eu anotei durante o mês, e aí o que acontece? Não vou lembrar de tudo detalhadamente. Quis falar mais nesse início do vídeo sobre as consultas, né? Então, no total foram 7 consultas nesse segundo trimestre, porque a minha médica precisou me ver com mais frequência devido à pressão ter alterado um pouco, e também me passou para ser atendida como médico ginecologista obstetra, e aí eu passei a ter acompanhamento com a doutora clínica geral, médica da família, e também o ginecologista obstetra. Então, são 2 médicos. Eu fiz 3 consultas com a doutora, 3 consultas com o doutor ginecologista obstetra e 1 consulta com a enfermeira. Foram 7 consultas no total nesse segundo trimestre. Eu engordei aproximadamente 5,5 kg. Eu anotei aqui. Eu comecei o segundo trimestre com 67,7 kg e estou, hoje que eu pesei, com 73,150 kg. Eu pesei depois do café da manhã, não estava em jejum. Eu mudei um pouco a alimentação recentemente, acredito que eu esteja perdendo um pouquinho de gordura. Então foram aproximadamente 5,5 kg que eu engordei no segundo trimestre. Até então, o doutor, ele vê meu cartão de gestante e fala que tá tudo certo. Vamos falar sobre as mudanças no corpo. Eu passei uma maquiagem, mas ainda continuo com bastante espinha. Deu uma melhorada, assim, uma amenizada nas espinhas do rosto em si. Minha testa tá até bonitinha, antes estava cheia de espinha total. E ainda continuo cheia de espinha nas costas, nos braços. Eu cresci muito mais, agora os seios, muito mais a barriga. Já tem desconforto, sim, na barriga. Já eu vejo que tem algumas partes mais escurecidas que antes. As questões das estrias, que eu já comentei aqui em um outro vídeo, continua, mas eu estou passando Cicatricure e também estou passando um olhinho. O que acontece? As estrias da barriga, nesse calorão que estava fazendo em dezembro, eu parei de passar óleo, logo as estrias começaram a estourar tudo.
E aí eu continuei passando óleo, né, depois, mas já tinha dado errado. Eu fui anotando durante o mês as coisas que eu fui sentindo e que eu lembrava de anotar, eu fui anotando. Mandei aqui pro celular do meu marido, porque eu tô gravando com o meu, pra eu estar falando com vocês. Muitas coisas boas aconteceram, porque também não estava fisicamente tão mal quanto no primeiro trimestre, que eu precisava ficar mais quietinha. Esse trimestre eu já consegui cuidar da minha casa com mais frequência, a casa não ficou assim, aquele fuzuê, já conseguia lavar uma louça, ficar menos enjoada com as coisas. A gente começou ali o segundo trimestre com alteração da pressão, mas graças a Deus já está estabilizada. Eu senti cãibra pela primeira vez na gestação. E, gente, bem chato, às vezes à noite você acorda assim, quando você vai esticar a perna cheia de cãibra. Senti um pouquinho de insônia ali nesse início do segundo trimestre, mas já passou. O que acontece agora é que eu tô levantando todos os dias à noite para ir ao banheiro. Também sinto dor na pelvis ao levantar, ao virar de posição, porque também, né, gente, além de eu estar maior, estou gestando uma criança e eu acredito que seja normal disso acontecer. Ali com 16 semanas eu comecei a sentir o bebê formando aquela bolinha assim, durinha, que doía. Eu não sabia que era o bebê mexendo, mas depois me contaram, aí, beleza. O bebê estava começando a mexer. Com 17 semanas já senti com mais clareza que o bebê estava mexendo de fato. 18 semanas foi a semana que eu consultei pela primeira vez com o ginecologista e apresentei as minhas anotações, a questão da pressão e tudo mais. Foi com 18 semanas que eu tive ali um sustinho, né? E eu descobri o sexo da neném, porque eu marquei o ultrassom porque eu estava com medo de ter acontecido alguma coisa com ela, mas graças a Deus não aconteceu. Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando. Se não me engano, o tema do vídeo é coisas que ninguém te conta na gestação. O que acontece? Nesse de descobrir o sexo do bebê, tava ali em novembro nas promoções, tinha Black Friday e tudo mais. Gente, eu comecei já a fazer as primeiras comprinhas da bebê ali. Assim que eu descobri, no dia que eu descobri o sexo da neném, eu comprei umas roupinhas pra ela, já fiz vídeo aqui no canal, que foram as primeiras compras dela. Na Black Friday, eu já comprei os móveis do quartinho dela. As emoções ficaram mais afloradas, sabe? Então, a bebê só tava quietinha aqui e tudo bem, tô grávida, mas você não materializa de alguma forma. E vendo as coisinhas delas já compradas, mudanças no quarto e tira as coisas do quarto para colocar coisinha de bebê e tudo mais, deu uma bugada assim nas emoções. Nessas 18 semanas, 19 por aí, a neném começou a mexer com mais frequências. E a primeira vez foi tipo uma sensação borboletinha, uma cócega assim na barriga. E eu fiquei muito feliz que ela tava mexendo, porque, ai, cara, foi emocionante. Ela tá mexendo pela primeira vez. Nesse segundo trimestre, eu tava ali desde as 14 semanas sem vomitar. Então, eu vomitei nas 14 semanas e nas 19 semanas. Passei umas 5 semanas sem vomitar, aí vomitei. E depois, graças a Deus, até então, com 28 semanas, não tive mais essa questão de vômito. Tem também as questões dos cheiros, né, que ainda me incomoda bastante. Eu tava usando um perfume todos os dias, aí parei de usar perfume, parei de usar body splash, às vezes só passo um creme de pele só e tá tudo certo. Meu marido reclamou que eu estou roncando demais. Eu não sei se é a questão assim do peso em si que incomoda ou se é a questão da gestação. Estou sentindo mais dor na pelvis, dor na coluna, dor nos pés. O sono tá mais pausado, que eu fico acordando direto à noite para ir no banheiro, né? Fica pausado. E tenho algumas manchas assim debaixo do braço. Eu acredito que seja do atrito, assim, né? Porque engordou bastante e os seios cresceram.
e eu percebi que tem algumas partes ainda mais escuras do que antes. Gente, meu pé aumentou. Meu pé aumentou, vocês acreditam? Eu usava normalmente 36. Aí eu compro sempre chinelo maior, né? 38. Só que o chinelo tá pequeno. Não tá maior, não. E as sandálias que eu comprei depois também de gestação, comprei a numeração 38 e tá a continha. Meu pé aumentou. Tive que tirar a aliança porque o meu dedo cresceu, engordou. E aí a aliança, que é deste dedo aqui, serve no dical. Querendo ou não, já engordei uns 10 quilos aí na gestação. Na anotação aqui do caderninho da gestante, não tá 10 quilos. Dá menos que isso, eu acho. Porque eles anotaram que eu estava com 66 quilos, mas na verdade eu estava com 63. E agora eu tô com 73. Então, 10 quilos aí que eu já ganhei na gestação. E dá muita diferença na questão das roupas, né? A autoestima já não está daquelas coisas. E é isso, gente. Eu acredito que eu tenha comentado um pouco de tudo com vocês. Falar um pouquinho mais sobre a questão da terapia. Eu percebi que eu fiquei uns 3 dias muito desanimada, querendo ficar só deitada. E eu percebi que eu estava triste. Só que acontece, durante todo o período anterior, eu não estava me sentindo tristeza por nada. Estava muito feliz, muito em paz, muito tranquila. É um sonho, né? Gestar e tudo mais. Só que aí eu percebi que estava saindo do controle, que eu não estava conseguindo sair daquela situação que eu estava. Eu falei, eu vou procurar terapia, e fui fazer terapia, e conversando a gente tem ponto de vista de outra pessoa sobre o que a gente está vivendo, e também a gente compartilha todas essas mudanças que estão acontecendo. A pessoa vai dialogando com a gente vai trazendo clareza à situação, entendendo que, por exemplo, se um dia eu estiver muito cansada, não é preguiça, porque eu estou gestando. Então, foi muito importante. Eu já fiz umas 3 sessões, acho. Tem me ajudado bastante. Eu já falei que a minha energia foi melhor no segundo trimestre, né? Mas teve essa questão aí das emoções ter dado uma descontrolada, porque eu comecei a fazer um enxoval da bebê, e aí a gente vai realizando as coisas, materializando, e causa, assim, algumas emoções, um choque de realidade, né? Por mais que a bebê tá aqui crescendo dentro de mim, mas se tá tudo igual, não causa, não desperta nada na nossa cabeça, assim, vamos dizer. Gente, eu passei a sentir muito mais dores no pé também, para poder trabalhar à noite. Foi ficando cada vez mais desconfortável. Agora eu já iniciei o terceiro trimestre, mas nesse finalzinho do segundo trimestre foi aonde veio acontecendo diversas mudanças no corpo, aumentar de tamanho e ficar sentada e sentir dor na pelvis. Gente, fazer atividade física, agora eu tô cansando bem mais. Tô indo fazer atividade física com muita preguiça, assim, não querendo ir, tô indo porque é necessário. Esse trimestre foi, sim, melhor que o primeiro, mas o final foi um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil. Esse foi o resumo do segundo trimestre de gestação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo, curte o vídeo, inscreva no canal, ative as notificações para você estar recebendo todos os vídeos. Um beijo, até o próximo vídeo.